Z4. Eu acho impressionante que a imprensa, ela sempre vê o lado ruim das coisas. Tava com saudade disso. Tava com muita saudade. Por quê? Porque estão fazendo Vocês da imprensa. Por que estão fazendo contas? Ele pertence a um outro núcleo, que não é imprensa. Evidente. Superior. É superior, sem dúvida. Por que vocês estão fazendo contas para o Z4? Por que não aproveitar esse embalo aí, 7 pontos em 9? Deve ter vaga direta na Libertadores aí Eu acho agora. que o cálculo deveria ser pró-Inter, né? Afinal, o Grêmio vai ter na frente do Inter o Campeonato Brasileiro, né? Então o Inter deve... Ontem 70% da audiência... Mais 3 ou 4 da disse bancada, que o Grêmio né? termina na frente. Foi Como diria o inominável, né? Mas o Celso Rotti, vocês Por que destroem inominável? o trabalho, né? Nosso amigo? Vocês destroem o trabalho, né? Desconstrói o trabalho, não. Desconstroem o trabalho. Interessante Essa é a isso, né? frase, né? Vamos lá, Bruno Soares. Gamba, agora eu quero te dizer o seguinte, né? É claro que essa é uma pressão, e aí entra a grande dúvida, né? Que é a nossa enquete de hoje. O que o Grêmio precisa priorizar neste momento da temporada? Perfeito. Me parece... Quantas competições o Grêmio tá mesmo? O Grêmio está em 3, Pedrinho. Mas assim, ó, eu acho que o Grêmio tem que realmente priorizar neste momento o Campeonato Brasileiro. O presidente Guerra, como disse a Nicole, falou isso na zona mista depois do jogo contra o Corinthians, porque de nada adianta avançar na Copa do Brasil, a gente não sabe até quando o Grêmio vai nessa competição, e a mesma coisa serve para a Libertadores, e voltar para a zona de rebaixamento. Foram 11 longas rodadas na zona de rebaixamento. A gente sabe o tamanho dessa pressão para um clube grande como o Grêmio. Então me parece que seria o mais adequado. O Grêmio que está desgastado pelo campo pesado do último jogo, preserva contra o Corinthians no jogo da ida. O Grêmio hoje tem um grupo mais encorpado, não fica um time tão ruim com jogadores reservas, e aí coloca a força máxima contra o Atlético Paranaense. O Grêmio tem mesmo que desgarrar da zona de rebaixamento, e depois que fizer isso, bom, aí tudo bem, aí olha para as Copas. Vamos lá, Pedro Espinosa. O que se sabe, e eu conversei com algumas pessoas dentro do Grêmio, literalmente vai ao encontro do que o Bruno acabou de falar. O Grêmio vai priorizar, primeiramente, sair da situação da zona da degola do Campeonato Brasileiro. Depois vai priorizar também a Copa Libertadores da América, mas bem depois, né? E a Copa do Brasil não é um foco que o Grêmio trata como ajustável. O Grêmio, óbvio, vai competir, o Grêmio, óbvio, vai encarar o Corinthians, mas não é uma situação onde o Grêmio tenha, digamos assim, que priorizar ou tem até vontade de priorizar. Eu penso que amanhã o Grêmio vai com um time bem mesclado. Eu acho um erro, acho um erro. Posso fazer um processo empático aqui? Vem pro processo empático. Imparcial, posso fazer? Se Me despindo do meu clubismo. Vamos lá. Vamos lá, né? O Grêmio, bem explicado pela Nicole, né? Provavelmente, na próxima rodada, vai voltar para a zona do rebaixamento. É um jogo difícil contra o Atlético Paranaense em Curitiba. Daqui a pouco o Grêmio disputando o título brasileirão também perderia o jogo, né? Lá é bem difícil de jogar, o gramado sintético, aquela coisa toda. Tá? Então, há um jogo contra o Corinthians, fora em São Paulo. Depois, jogo contra o Atlético Paranaense. Depois é o Corinthians, o jogo da volta, certo? Isso. E depois, Cuiabá fora. Então, esse jogo entre Grêmio e Corinthians na Neoquímica Arena é o jogo que o Grêmio tem que priorizar nesta semana. Porque o jogo de domingo, é sábado ou domingo? Domingo o jogo, tô perdido, desculpa. Mas o Grêmio poderia, né, daqui a pouco preservar esses jogadores. E aí, para mim, a decisão que o Grêmio vai ter no Brasileirão é na Arena Pantanal contra o Cuiabá, que é um adversário direto. Porque se o Grêmio perde para o Cuiabá essa partida, provavelmente, né, não só volta ou permanece dentro do Z4, como vira um drama, mais uma vez, né? Porque vai ter depois sequência de jogos mais difíceis, né? Vai ter a pressão, né? E esse jogo contra o Corinthians, ele está inserido numa Copa que vale dinheiro, vale grana, o Grêmio precisa da grana também, avançar, né? Daqui a pouco tu tem uma fase de quartas de final já com a Arena de volta. Então eu vejo que, neste momento, se tivesse que escolher para esta semana, a prioridade tem que ser a Copa do Brasil. Michele, quero te ouvir em seguida, Michele. Vamos lá, Pedro. Não, só para ajudar o que o Lucas estava falando, não vou, obviamente, revelar quem me disse, mas eu ouvi com essas palavras. Entre a grana da Copa do Brasil e a dignidade de permanecer na elite do Campeonato Brasileiro, preferimos permanecer na elite do Campeonato Brasileiro. Mas é que isso não está em discussão. Mas falar, tá? Parte do plano de permanecer no Campeonato Brasileiro, na elite do futebol brasileiro, na Série A do Campeonato Brasileiro, está diretamente ligado à forma como o Grêmio vai tratar os jogos. E eu entendo o que trouxe o Bruno aqui e tendo a concordar que, vamos lá, a prioridade realmente tem que ser o Brasileirão, depois tu pode até olhar para a Libertadores, tu tem mais tempo até lá e até esse confronto contra o Fluminense, é mais tranquilo para que você tenha aí um gás no Campeonato Brasileiro, saia dessa situação.
Só que tem um fator que colocou o Colar aqui, que eu concordo, que é o fator anímico. Querendo ou não, o jogo contra o Corinthians agora, o jogo contra o Atlético Paranaense, tá? Se o Grêmio, vamos lá, preserva nesse jogo contra o Corinthians pela Copa do Brasil. Aí vai com força total para ganhar do Atlético Paranaense lá no gramado sintético da Liga Arena, que é muito difícil vencer lá, muito mesmo. Tem o fator casa, tem o fator gramado sintético, uma série de questões torna esse jogo muito difícil de ser vencido pelo Grêmio no domingo. E depois, vamos lá, o Grêmio muito provavelmente não consegue uma vitória lá e depois enfrenta o Corinthians e corre o risco de ser eliminado. Então você tem dois resultados extremamente negativos, o que poderia frear de alguma forma essa sequência do Grêmio. Agora, entendendo o adversário, entendendo o campo que tu vai jogar no domingo, talvez seja bom você entender esse como um jogo de tirar pressão, de preservar nesse jogo para tirar a pressão desse jogo de domingo. E aí, se você perder ou até mesmo empatar, o empate eu não acho um mau resultado no domingo, você tem ainda a classificação na Copa do Brasil contra o Corinthians em casa. O Grêmio vai estar jogando fora, mas vai ser mando do Grêmio. Então, já mantenha a confiança no alto para você sim vencer o Cuiabá. Eu acho que o fator confiança nesse momento ele é muito importante. Sem dúvida, Até sem dúvida. porque, teoricamente, né, a gente não sabe como é que vai portar o Atlético Paranaense nesse jogo, mas o Atlético também é um time envolvido em 3 competições. Também. Então pode ser que contra o Grêmio, já que está distante lá do pelotão de cima, também preserve. Também, mas assim, o que está posto é que a prioridade do Grêmio é sair do Z4. Sim, tá? sem dúvida. Se distanciar do Z4 e permanecer na primeira divisão. Ele por ele mesmo, né? É isso, mas assim, vamos além, tá? Vamos além na análise. Essa é a prioridade. Mas a questão é como o Grêmio olha para o jogo contra o Corinthians. Uma coisa é tu entender que, ok, a prioridade é o Campeonato Brasileiro, mas esse jogo do Corinthians, eu não posso desconsiderar o contexto. Esse jogo contra o Corinthians amanhã vem com todo o contexto do que aconteceu na semana passada pelo Campeonato Brasileiro. Vem sim. Né? Os brios dos jogadores feridos, em função daquilo que aconteceu, a forma como o Grêmio está encarando esses enfrentamentos contra o Corinthians. Como se posicionou. Mas isso não significa que o Grêmio deixa o Campeonato Brasileiro em segundo plano. E aí a Michele tem toda a razão. Olha pro jogo contra o Atlético Paranaense, tu pega lá antes do campeonato, né? Esse é o descarto. E tu faz a projeção. Pá, Atlético Paranaense, Arena da Baixada, gramado sintético. Com reservas lá no Não, passado. ganhou com reserva, bem lembrado. Mas tu olha assim, ó, esse é o jogo que dificilmente a gente ganha. Claro que o cenário atual, o contexto, um time que tá ali para escapar do Z4 se torna prioridade. Mas talvez tu perde pro Corinthians amanhã, com tudo que aconteceu semana passada. Tu pode perder com os titulares pro Corinthians. É isso, não ganha do Atlético Paranaense. Tu é eliminado pro Corinthians, tu vai pra tua decisão, que é contra o Cuiabá, Aí é guerra. com 3 jogos na sequência, sem vencer e sendo eliminado Não, de uma competição. a gente tá então fazendo... o Grêmio tem que olhar para esses jogos contra o Corinthians também como, além de seguir na Copa do Brasil, um estímulo, o anímico pro Campeonato Brasileiro. A gente está fazendo uma conjectura dentro de um cenário desfavorável ao Grêmio. Não está proibido do Grêmio mesclado surpreender o Corinthians. E também, só que aí que tá, tudo é um risco. Não está proibido. Mas é mais difícil, tu concorda que é mais difícil? Não, eu concordo que é mais difícil. Só que é o seguinte... sim. Não, pode ir. Não, é só uma vírgula. Como tudo é um risco, você acabou de dizer, não está proibido de o Grêmio com reservas ganhar, mas não está proibido de perder com os titulares Tá bom, também. mas vamos além. Como é que o Corinthians olha para a Copa do Brasil? É uma situação parecida. Como é que o Fluminense olha para a Copa do Brasil, que é o adversário do Juventude? É a mesma coisa. É a mesma coisa, Sem entende? dúvida. É a mesma... E aí? Vai priorizar. Os três estão envolvidos. Não, é que Com assim, a fuga da zona do rebaixamento e Copa do Brasil. É que o Grêmio E mais a Sul-Americana. E mais a Sul-Americana. colocando E Grêmio e Fluminense se enfrentam na Libertadores ali na frente. A Nicole trouxe as dúvidas que o Grêmio tem para a montagem da equipe que vai encarar o Corinthians, né? Colocar um time alternativo, ou mesclado, ou misto, adjetivem como queiram, não significa desprestigiar a Copa do Brasil. Significa pensar de uma forma muito mais pragmática. Depende do pragmática tamanho, do do tamanho da mescla, né? Depende. Tudo bem. Se tu descaracteriza tudo bem. completamente, não é tu aí que tá. Não é descaracterizar completamente. Eu acho que o meio-campo é que fica descaracterizado por uma questão, com perdão da redundância, de característica das peças que tem no banco. Porque se tu Tu mexe... repõe volante com volante, mas o Edenilson é diferente do Dodi, por exemplo. São jogadores diferentes. Mas eu digo assim, ó, é pensar de uma forma mais pragmática e mais provável o Campeonato Brasileiro. E tem um elemento